Olá, meu nome é Cindy e você está no canal Biblioteca de Gaia, sejam bem-vindos. Hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro O Gigante Enterrado, do Kazuo Ishiguro. Eu não tenho mais o livro aqui comigo, eu troquei no Scooby, mas eu vou deixar a capinha dele aparecendo aqui durante um tempo e depois eu vou tirar, só para vocês se atualizarem aqui de que livro eu tô falando. Esse foi o segundo livro escolhido por você no Você Escolhe, que eu criei ano passado aqui no canal. Esse quadro, né, inspirado no da Tati Feltrin, que ela faz todo mês, Você Escolhe no canal dela. Eu acho muito bacana essa interação com as pessoas que seguem o canal, participarem e escolher um livro para eu ler e resenhar depois. E eu quis fazer também e foi super bacana. O primeiro livro que eu li foi Cuore, do Edmondo De Amicis, é um livro de um escritor italiano, é um clássico da literatura italiana. E o segundo foi O Gigante Enterrado. Se eu troquei logo, eu não gostei tanto assim do livro. Não estou dizendo que o livro seja ruim, mas o livro não funcionou para mim. Nesse livro, a ideia do Kazuo era criar um livro de fantasia e ao mesmo tempo passar uma mensagem bacana de civilidade, de perdão, de amor, de amizade, de companheirismo. Existe uma série de sentimentos que ele queria passar através de uma história meio de fantasia, mas não funcionou muito bem, pelo menos não ao meu ver, ok? Eu leio bastante fantasia e não é um livro de fantasia aquilo. Apesar dele ter usado elementos da fantasia, por exemplo, a figura de ogro e a figura de fadas, né, ele não soube aplicar essas figuras dentro do contexto da história que ele criou. Vamos lá, vou contar um pouquinho da história pra vocês. A história começa com dois senhores já mais velhinhos, o Alex e a Beatriz, numa espécie de refúgio, num esconderijo, num lugar que eles não conhecem direito, não entendem muito bem. É como se de repente eles despertassem de um sonho. E eles estão assim, eles lembram de coisas que eles viveram nos últimos dias, mas eles não lembram muito bem como foram para lá, quem são aquelas pessoas que convivem naquele abrigo, espécie de abrigo com eles, e nem o passado deles. É como se aos poucos eles lembrassem de algumas coisas e fossem recuperando a lucidez. Não que eles tenham algum tipo de problema mental, mas é como se eles tivessem o passado deles meio obscuro. De repente lembra que ele tem um filho e que eles estavam planejando visitar esse filho deles, que está em algum lugar que ele não lembra onde, mas que não deve ser muito longe dali. E ele conversando com a esposa, Beatriz, que ele chama carinhosamente de princesa, que eu acho lindo ele chamá-la de princesa. Imagina, dois velhinhos bonitinhos, fofinhos, e o velhinho chamando a esposa, que também é uma senhorinha, de princesa, que coisa fofa. E ele chama ela de princesa e ele lembra, conversando com ela, de que eles têm um filho, que eles estavam planejando visitar esse filho e por algum motivo eles não foram e agora ele acha que está na hora de ir. Então eles partem desse esconderijo, desse abrigo deles e resolvem ir. E quando a história vai correndo, o Alex, ele vai lembrando de algumas coisas, ele vai lembrando de fatos que aconteceram naquele local que eles viviam, naquele esconderijo, naquela mini aldeia, e ele percebia uma atitude muito estranha das pessoas que viviam lá. É como se elas não lembrassem das coisas direito. De repente, tem um determinado momento que um personagem, uma criança, desaparece. Aí todo mundo começa a gritar, cadê fulano, cadê fulano, cadê fulano? E daqui a pouquinho todo mundo esquece da criança e volta a fazer suas coisas como se nada tivesse acontecido. E a criança não aparece. Dias e dias e dias depois a criança volta, ela tinha adentrado numa floresta, ela volta, aí lembram que a criança tinha desaparecido. Então ele percebe que tem uma coisa rolando meio estranha aí nessa região, até mesmo com eles que não conseguem lembrar direito do passado. Nesse caminho eles acabam chegando numa vila vizinha e eles não sabem exatamente para onde eles têm que ir, onde o filho deles está morando, mas eles sabem mais ou menos a direção. Eles estão caminhando, eles vão indo para uma ilha e vão perguntando para as poucas pessoas que eles encontram se conhecem o filho deles, mas nem eles sabem como o filho deles é. Nessa ilha eles conversam com o ancião, pedem ajuda, conselho, abrigo para esse ancião. E enquanto eles estão lá, acaba acontecendo uma coisa muito estranha. Uma criança, um garoto, um jovem, desaparece e todo mundo sai atrás em busca dele. Coincide de estar nessa vila um guerreiro em nome do rei, que está viajando em nome do rei a serviço, a uma missão, e ele não diz que missão que é, mas ele acaba resolvendo sair
para ajudar a procurar esse garoto. Dizem que o garoto está numa determinada região, ele vai atrás e que há ogros por lá nessa região. Então o garoto corre perigo. E ele, como é um guerreiro, bravo, ele resolve ajudar. Vai até lá, consegue salvar esse garoto e volta. A época que se passa essa história é a época em que os bretões ainda estão começando a conviver pacificamente com os saxões. Então, assim, ainda há uma certa estranheza entre os bretões e os saxões, mas eles estão tentando conviver pacificamente. Então, não existe uma guerra entre eles, mas eles tentam se manter cada um com o seu grupinho e não se misturar. Mas quando se encontram, há uma diplomacia e eles acabam se entendendo. E esse guerreiro, ele é saxão, os pais dele eram saxões, mas ele fala a língua dos bretões. E esse garoto é um saxão, essa aldeia que eles estavam e que a Beatriz e o Alex estão, é uma aldeia de saxões. E apesar deles serem bretões, eles estão ali como convidados, assim, não são muito bem-vindos, mas estão sendo tolerados. Bom, e quando esse guerreiro retorna com esse garoto, eles descobrem que é uma ferida, o garoto foi ferido, e a gente não sabe exatamente como ele foi ferido, não é explicado. Mas as pessoas da aldeia, até mesmo os familiares daquele garoto, não querem mais ele. Então, para não deixar que o garoto morra, esse guerreiro resolve levar o garoto junto com ele até uma próxima vila, até uma próxima aldeia, e arrumar alguém que cuide dele lá, para não deixar ele ali, já que afinal, se ele ficar ali por causa dessa ferida misteriosa, ele pode morrer. Bom, acontece que a Beatriz, ela tá meio mal, tá meio doente. Eles não sabem exatamente o que ela tem, não é comentado muito dos sintomas e tal, mas por indicação do ancião dessa aldeia, eles resolvem ir até um mosteiro para pedir ajuda e conselhos médicos para um determinado monge que vive lá. Eles acabam pedindo ajuda deste guerreiro para chegar até aquele mosteiro. É um pouquinho fora do caminho dele, mas não é de todo. Então ele acaba aceitando e resolve partir com eles rumo àquele mosteiro. Na metade do caminho, eles acabam encontrando um cavaleiro, Sir Gavin. Esse Sir Gavin é um cavaleiro de 45 anos, o que para a época já era considerado uma pessoa velha. Ele está em missão de Arthur ainda. E apesar de ser uma época em que Arthur já havia falecido, ele se apresenta como sobrinho de Arthur e diz que está em missão. Aí que a gente vai descobrir o que aconteceu com a memória desses velhinhos que ninguém mais lembra muito direito das coisas, porque que eles estão confusos com relação ao passado. O Sir Gavin acaba contando para eles o que aconteceu, que acabou deixando a memória de todos eles confusos. Eu não vou contar porque eu acho que isso é um spoiler se eu contar. Então fica aí um suspense para você ler e eu descobrir. Mas depois de explicar para eles por que há esse esquecimento, ele conta também que ele está em missão de matar uma dragoa. E o cavaleiro que está com eles também fala que também saiu para essa missão, para matar essa dragoa. Aí então há um desconforto entre o cavaleiro e o guerreiro. Eles ficam, não, mas eu que vou matar, não precisa ir, deixa que eu vou. E fica aquela coisa meio assim. E a história vai desenrolando a partir daí. Bom, por que eu falei que eu não gostei e que fantasia não funciona nesse livro? Apesar de eu utilizar, dele colocar personagens fantásticos nessa narrativa, como o ogro e as fadas que eu falei pra vocês, ele não explica o que é um ogro, como é o ogro desse mundo que ele criou. Ele parte do princípio que todo mundo conhece um ogro. Da mesma forma como todo mundo conhece fada e como se fada fosse todas iguais. Para quem está acostumado a ler fantasia, sabe que não é assim. Até mesmo porque cada criador da sua fantasia, do seu universo, acaba construindo elementos para os personagens míticos que podem ser diferentes de um livro para o outro. Então, nesse livro, as fadas ficam gritando coisas sem nexos e são meio maldosas. E ao mesmo tempo que ele usa de realismo mágico, ele utiliza da fantasia num romance. Então, parece que assim, a história inteira não se encaixou. É uma história bonitinha, a mensagem do livro é bonita, mas então esse livro foi uma decepção para mim, porque como leitora de fantasia, ele não tem nada de fantasia. Ele só utilizou de elementos da fantasia e jogou ali na historinha dele. Ficaram várias pontas soltas durante a leitura, quando chegou no final eu falei, mas e isso? Mas e aquilo? E aquela pessoa que apareceu em tal lugar? E aquilo que aconteceu em tal situação? Então por isso eu não gostei muito dessa leitura. Se eu não me engano, eu dei 2 estrelas para ele no Scooby por causa disso. E já aproveitei para trocar o livro. Demorei um tempão para ler esse livro, porque
A leitura estava muito arrastada, a história não evolui, cada coisinha que acontece de interessante, no final você acaba descobrindo que a maioria delas não servia de nada. Então foi uma grande decepção pra mim. Mas eu pretendo ler outros livros do Kazuo, pelo menos mais um, pra tirar as minhas conclusões e ver se eu vou continuar me arriscando a ler mais livros dele ou não. Mas assim, esse livro eu não gostei. Bom, eu espero que vocês me compreendam e me perdoem se você for fã de Kazuo, mas esse livro não me agradou. Mas ele foi muito bem escrito, assim, a forma como o autor escreve, dá pra perceber que se fosse um drama, um romance mesmo, teria sido um livro excelente, fantástico, mas não me agradou. Então, por favor, não se sintam ofendidos quem gosta muito do Kazuo ou quem gosta muito desse livro. Mas ele não funcionou pra mim, não deu certo, eu não gostei. Mas eu prometo ler alguma outra coisa dele antes de me decidir, certo? Bom, eu ainda não sei que livros eu vou colocar no próximo Você Escolhe, então por isso eu não vou apresentar os livros aqui neste vídeo. Mas eu vou ver se eu faço um outro vídeo para mostrar para vocês as minhas alternativas para o próximo Você Escolhe, o terceiro do canal. E então a gente se vê em breve, tá certo? Não esquece de clicar em curtir antes de ir embora. Se você não for inscrito no canal, aproveita para se inscrever. E a gente se vê no próximo vídeo aqui na Biblioteca de Gaia.